Olá, meu povo! Aqui quem fala é a Vivian Padilha em mais um vídeo aqui do canal. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada e eu ensino outros advogados a empreenderem na advocacia. Eu falo muito sobre prospecção de clientes, conversão de contratos, gestão de escritório e algumas pitadas de direito de família, que é a minha área de atuação. Hoje eu quero te ensinar, independente de qual seja a sua área, então se você nem tem área definida ainda, está no início da advocacia, ainda como generalista, eu quero te ensinar primeiro a identificar quando de fato é um caso que você precisa cobrar consulta jurídica ou quando é um caso simplesmente de atendimento, e se você identificar que é um caso de consulta, como que você faz a cobrança de consulta na prática. Inclusive, esse conteúdo aqui é um conteúdo exclusivo dos meus treinamentos, mais especificamente do ADV Class, que é o meu curso onde eu ensino absolutamente tudo que eu fiz e faço dentro do meu escritório para ele crescer ao longo do tempo, do zero até o momento em que ele está hoje. E lá dentro tem um módulo chamado Convertendo o Cliente, que é justamente onde eu falo sobre o script de cobrança de consulta, que eu vou compartilhar uma parte aqui com vocês. Uma parte que já é do início, desde quando o cliente chega, até o valor da consulta ser falado para que ele feche a consulta com você. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. De maneira prática e direta, vamos lá. João chegou e mandou uma mensagem para você lá no direct do seu Instagram, falando: Oi, doutora, tudo bom? Tô com um problema, tô me divorciando aqui da minha mulher e preciso tirar algumas dúvidas. Por onde eu posso falar com você? Tudo bem, o cliente às vezes não chega assim, ele chega já trazendo todo o problema jurídico que ele tem. Você abre o direct e pá, tá lá um textão. Nesse caso, o que que você vai fazer? Independente se ele chegou falando com você, eu quero marcar com você, ou esse aqui é o meu caso, tome e resolve aqui pelo direct do Instagram, você vai conduzir ele sempre para o WhatsApp. Instagram não é lugar de fechar negócio. Quando você lê essa mensagem que foi encaminhada no Instagram, você vai mandar uma mensagem para ele, pode ser um áudio rápido, pode ser uma mensagem de texto falando que para que você possa atender ele de maneira mais rápida e assertiva, ele precisa entrar em contato através do número tal, ou se você quiser facilitar a vida dele, pega logo o link do WhatsApp e manda, porque é só ele clicar que ele vai ser redirecionado para lá, sempre facilitando esse caminho do cliente de chegar até nós. Quando esse cliente entrar em contato com você no WhatsApp, você precisa ter uma noção completa do problema que ele acha que ele tem. E calma que você vai entender esse acha aqui no meio. Então você vai pedir para ele: olha, fulano, oi João, tudo bom? Que bom que você entrou em contato por aqui. Por gentileza, me manda um áudio, caso você prefira ouvir áudio, eu prefiro, já vou explicar por quê. Me manda um áudio explicando qual é a situação que você está passando, o grau de urgência que você tem para resolver essa situação e outros detalhes que você acha importante me falar. Gente, hoje em dia a gente tem inteligência artificial que ajuda a resumir áudio, a transcrever áudio. Então, se a pessoa mandar um áudio de 15 minutos, porque sim, tem essas pessoas que mandam, você consegue saber o teor principal para você fazer a cobrança de consulta em 2 minutos, tá? Então não tem desculpa mais. Por que que eu, Vivian, prefiro que o cliente me mande um áudio explicando o problema dele? Porque quando a pessoa ela manda um áudio, a gente consegue identificar na voz o problema que ela realmente acredita ter, onde que impacta mais nela, o teor emocional que está envolvido com aquela questão, seja uma dívida bancária, seja um problema de divórcio, como o exemplo que eu estou dando da minha área de atuação, seja um problema criminal, ele se abre mais no áudio. No texto, as pessoas costumam ser mais diretas. E para você vender, é importante você trabalhar com a emoção do cliente. Quando você ouvir o áudio que ele te encaminhou, você vai anotar em algum lugar, então você vai registrar no seu celular, enfim. Qual é o problema jurídico que ele tem? Qual é a possível solução que você já consegue pensar através daquele áudio que ele encaminhou com a sua expertise? E qual é o problema emocional que ele tem para ser resolvido? Dentro desse áudio, você também vai identificar qual é a fase. Isso aqui é uma das coisas mais importantes, tá? Que muita gente erra. Você vai identificar qual é a fase da jornada de compra que esse cliente se encontra. Porque, veja, ninguém vai pagar R$ 600 numa consulta jurídica, R$ 400, enfim, não sei quanto que você cobra, mas ninguém vai pagar valores em uma consulta jurídica se não acreditar que tem um problema jurídico para ser resolvido. Se a pessoa acredita que é só uma dúvida, ela vai querer tirar aquela dúvida via WhatsApp, porque é uma coisa simples. Eu vou pagar só para você me escutar? Então, ele precisa ter a noção completa do problema que ele tem, das consequências que podem acontecer se ele não resolver esse problema
e da urgência que existe naquele caso, seja por uma prescrição, seja por uma possível perda de direito, porque os bens do divórcio, no caso, vão ser alienados pelo cônjuge, porque pode ter uma dívida em nome do outro que acarrete um bem que é dele também. Enfim, você vai dar exemplos durante a sua conversa para que ele amplie a noção do problema que ele tem, para que ele entenda que ele não tem só uma dúvida, ele tem um real problema jurídico nas mãos. Normalmente, você consegue fazer isso através de um único áudio, respondendo a pessoa. Então, ela te trouxe a narrativa do problema e dentro desse áudio que você grava respondendo ela também nesse mesmo tom, você consegue trazer todos esses pontos que eu acabei de falar, então o problema que ele tem, a urgência que ele tem, o porquê que ele tem que resolver aquilo rápido, quais são as implicações que podem acontecer na vida dele. Claro que você não vai dar a consulta jurídica como um todo, o que você vai fazer é ampliar o problema. Você não está dando uma solução. A solução ele encontra na consulta. Dentro dessa conversa, depois de ampliar o problema que ele tem com relação ao problema jurídico, você vai pincelar possíveis soluções. Você vai despertar o gatilho mental da curiosidade no seu potencial cliente, porque ele chegou até você achando que estava de boa, que tinha só uma dúvida jurídica. Aí você foi lá como especialista e explicou com muita segurança, e por isso que eu gosto de áudio, porque você consegue passar uma segurança na sua voz para o cliente. Você foi lá e explicou para ele com muita segurança que ele não tem uma simples dúvida, que ele tem um problema que pode acontecer X, Y e Z. Só que você sabe como resolver isso, porque muito provavelmente, pelas poucas informações que você tem via WhatsApp, que não é o melhor caminho para você entender o todo ali da situação dele e entregar realmente uma solução jurídica real, mas pelo que você já observou aí, pode ser que ele tenha o direito X, Y e Z. Pode ser que dê para fazer tal e tal coisa evitando tal coisa. Então você já cria uma expectativa de um direito, deixando claro que não é uma certeza, mas existe uma expectativa e gera uma curiosidade. Ok, agora eu entendi, eu preciso pagar ela para ela me dar uma solução, para ela me explicar o meu caso jurídico, para ela resolver um problema que eu tenho. Olha como é diferente quando a gente fala de simplesmente pagar para me ouvir ou de resolver um problema dentro de algo que já é um serviço jurídico a ser prestado. Dentro dessa conversa, você também vai ser um ser humano. Isso já é natural, eu acho que não seria nem necessário falar de fato, mas eu sei que algumas pessoas têm uma dificuldade de lidar com pessoas, então é importante destacar aqui isso. Tenha empatia. Quando a gente fala de gatilhos mentais, que são gatilhos de venda, a gente fala sobre o gatilho mental do inimigo em comum, por exemplo. No caso de divórcio, se a mulher chega até mim falando que o homem saiu de casa, levou tudo, tá tudo em nome dele, não tá dando nenhum dinheiro pra ela, eu vou me revoltar com aquela situação, é uma coisa natural pra mim. E eu vou falar com ela sobre isso. Nossa, que absurdo isso acontecer, infelizmente é muito comum, a gente vê muito aqui no escritório, mas é bizarro, vocês viveram 20 anos juntos. Eu vou me indignar com a situação, é natural, mas isso também é um gatilho de venda, que é o gatilho mental do inimigo em comum. Então, além de ampliar o problema e falar que existe uma possível solução para despertar essa curiosidade, eu também mostro que eu estou do lado da pessoa. Não é só mais um caso para mim, eu verdadeiramente me importo com cada pessoa que chega no meu escritório, eu não quero só vender. E aí, por fim, para você conseguir de fato fechar essa consulta jurídica, tem mais dois pontos que você precisa se atentar. Primeiro, explicar para o cliente o que vai ser, quais são os entregáveis, o que vai ser entregue na consulta. E o segundo são potenciais diferenciais que você pode oferecer para justificar também um valor mais elevado. Quando eu vou explicar para o cliente o que é a consulta jurídica para ele entender, eu deixo logo muito claro que é bem diferente de uma consulta médica, que não é simplesmente uma consulta de 10 minutos onde eu vou ouvir ele, vou falar uma coisa ou outra e acabou. Não é uma coisa impessoal, na verdade é completamente personalizada. Aqui no escritório a gente encaminha um formulário de atendimento prévio para triar o caso antes, para eu já chegar na consulta com possíveis soluções. Na consulta ele tem 1 hora comigo para que a gente possa debater o caso, conversar, ouvir do zero, porque excesso de cuidado só aumenta as chances de ter a melhor resolução possível para o caso dele, e eu vou orientar de acordo com todas as soluções jurídicas possíveis para que nós possamos escolher a melhor estratégia e o melhor caminho para seguir. Eu vou orientar ele enquanto especialista. Então, nessa consulta, eu já entrego a estratégia do caso. Eu deixo muito claro para ele isso, que muitos casos, inclusive, se resolvem somente com a consulta. Claro que pode ter depois uma proposta a ser encaminhada, e nesse caso, no meu escritório, eu abato o valor da consulta dos honorários que eu vou encaminhar, que também é uma técnica de vendas para auxiliar ainda mais no fechamento desse contrato.
Com relação aos diferenciais, o que é que você pode fazer? Você pode, por exemplo, encaminhar para esse cliente um resumo da consulta posteriormente. Você pode encaminhar a gravação da consulta se você achar interessante, ou você pode, hoje em dia a gente tem muitas inteligências artificiais que transcrevem reuniões. A consulta pode ter sido online, por exemplo, você pode fazer a transcrição dessa reunião. Eu uso aqui no escritório o Tactic para fazer essas transcrições. Você pode transcrever, jogar no chat GPT, pedir para ele te entregar um parecer resumido daquela reunião, entregar esse parecer resumido que você fez em 2 segundos com 2 inteligências artificiais e revisou antes de encaminhar. Você pode encaminhar para o seu cliente, para ele ter em mãos também um documento a partir de tudo que foi abordado naquela consultoria. Então isso é muito interessante e é um over delivery, digamos assim. Você já apresenta a consulta explicando, ampliando a noção do problema, trazendo possíveis soluções, explicando o que é a consulta de fato para o cliente entender o que é que ele está contratando e mostrando que tem entregáveis a mais no seu caso, que você também entrega um parecer da consulta para ele ter em mãos algo físico depois dessa 1 hora que ele está contratando com você, podendo também colocar o abatimento, como eu faço aqui, do valor da consulta na proposta de honorários para fechamento do contrato, se ele fechar em até 7 dias. Vivi, entendi. Maravilha. Agora ficou mais claro para mim que é realmente técnica de vendas, que não é simplesmente joga lá meu preço, olha, 600 para falar comigo. O cliente não vai aceitar, ele não sabe nem quem sou eu muitas vezes se ele chegou da internet. Um cliente de indicação é muito mais fácil de fechar. Agora eu quero ver você fechar falando só o valor assim de vez com clientes que vêm da internet, que viram um artigo seu. Claro que dá para fechar. Hoje em dia minha assistente não faz toda essa triagem para fechar uma consulta no escritório, não sou mais eu que faço isso diretamente. Mas é claro que eu sei que eu perco alguns potenciais leads porque a quantidade é muito alta e hoje em dia o funil que eu faço, a peneira, para mim vale a pena. Não faria sentido eu ficar de um por um para poder converter consulta. Aqueles verdadeiramente interessados, a gente consegue fazer uma conversão através da minha assistente e de uma inteligência artificial que faz uma triagem também de WhatsApp ali. Quando a gente está falando de início de carreira, meio de carreira, enquanto eu presa, enquanto você faz o fechamento de contratos, essa estrutura aqui que eu te entreguei foi a estrutura que eu usei por muitos anos e que deu muito certo para mim e dá certo para milhares de alunas minhas. Eu estou entregando isso aqui, que é um conteúdo exclusivo do ADV Class, mais detalhado lá, é claro, com mais tempo para a gente conversar, mas entregando um passo a passo aqui para você de graça. Então, aproveita. E eu não esqueci de falar sobre a diferença entre atendimento e consulta. Então, já sabemos como cobrar uma consulta e já sabemos o que é a consulta, porque eu expliquei para o cliente o que é. Então, é uma análise pormenorizada, eu preciso ver muitas vezes documentos, eu preciso entregar uma estratégia jurídica do que eu, enquanto advogado especialista, entendo que precisa ser feito naquele caso para a gente ter maiores chances de êxito. Já no atendimento, não. No atendimento, eu mais ouço do que falo. O atendimento tem duração de 15, 20 minutos e o objetivo dele é apresentar a proposta e vender, fechar o contrato. Então, digamos que João e Maria chegaram no meu escritório com um divórcio consensual. Não tem briga. Os bens já estão divididos, já sabem quanto que vão colocar ali de guarda e alimentos para os filhos, está tudo certinho. Eles só precisam de um advogado para formalizar. Não tem muita dúvida, não tem o que eu estudar e esclarecer dentro de uma consulta jurídica. Eu tenho tabelado internamente no escritório o valor que eu vou cobrar para um caso desse, consensual de divórcio e guarda e alimentos. Eu faço uma proposta, eu me reúno com eles para eles me conhecerem, para eu conseguir fazer a venda. Eu apresento a proposta e no ADV Class tem aula sobre a venda através da proposta e a ordem das coisas que a gente coloca para fechar aquele contrato. Não dá para trazer tudo nesse vídeo, mas eu apresento a proposta para o cliente, no final eu falo o valor e pergunto se nós vamos fechar. E assim eu consigo fechar contratos através desses atendimentos de 15 a 20 minutos e a análise vai ser posterior. O cliente fechou, ok, quanto que você quer trazer aqui? Quanto que a gente vai fazer aqui? Como que vai ser a divisão da convivência? E aí eu vou ajustando, porque aí já é o serviço sendo desempenhado. Eu não preciso saber todos os detalhes antes, porque não vai mudar o valor que eu vou cobrar naquele caso. Diferente dos casos onde eu preciso fazer análise para saber se a pessoa tem o direito, qual é o direito, o que a gente vai fazer, qual é a estratégia para poder precificar de uma maneira mais específica para aquele caso, que é uma consulta. Ficou claro? Bom, eu espero que depois desse vídeo você consiga fechar consultas. Me conta aqui nos comentários dos seus resultados quando você tiver. Me manda lá pelo Instagram também, que eu tô diariamente compartilhando a rotina do meu escritório para te ajudar também com dicas práticas de gestão, de prospecção, de vendas como essa daqui.
E deixa aqui nos comentários da aula o que é que você achou sobre esse tema mais prático que eu trouxe aqui para o YouTube, porque todos os outros a gente falou de muitas coisas e tem vídeos muito bons aqui, inclusive, contando tanto a minha história, o que é que eu fiz para chegar até aqui, por que é que você não deve desistir da advocacia, algumas técnicas de prospecção de clientes, tem muita coisa aqui no canal, mas acho que esse aqui foi o mais prático de passo a passo que eu trouxe até então. Então me conta se você gostou aqui nos comentários para eu saber se eu preciso trazer mais vídeos como esse. Um beijo e até a próxima!